Olá, caros alunos! Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Quando ouvimos falar em avaliação, pensamos logo em prova, em medida, em nota, em questões, e se estudamos, saberemos respondê-las na hora da prova, não é mesmo? Todos nós temos uma história para contar sobre as avaliações ao longo do nosso período de formação, seja como professores, seja como alunos. Quem já ouviu de algum professor? Prestem atenção porque vai cair na prova. Estudem este conteúdo, porque posso cobrá-los na prova amanhã. Se não ficarem quietos, vou fazer uma prova relâmpago agora mesmo. Já que vocês não param quietos, vou considerar o conteúdo dado e a matéria vai cair na prova. E como aluno, quantas vezes você já disse as frases ou ouviu algum colega falar? Agora chegou a hora do acerto de contas. Vou mostrar ao professor que eu sei tudo e tirar 10 nessa prova. O que será que o professor quer com esta questão? Professor, essa questão o senhor não ensinou e por isso tem que anular. Professora, eu decorei todo o conteúdo, mas na prova você perguntou tudo diferente. Então, você se identificou com algumas das situações? Com certeza sim, não é mesmo? Até porque acreditamos que você, assim como eu, seja fruto do ensino tradicional, que entende o processo de avaliação como punição e não como um recurso de aprendizagem e possibilidades de leitura e escrita. Nessa disciplina, você vai estudar, analisar, entender e refletir sobre a avaliação da aprendizagem e como ela é entendida hoje na educação à distância. No capítulo 1, você vai conhecer a história da avaliação da aprendizagem e qual a sua evolução através dos tempos. Vai analisar e refletir diferentes conceitos de avaliação da aprendizagem discutidos pelos principais autores que discutem sobre este tema no Brasil e no mundo. Já no capítulo 2, você vai estudar as diferentes formas e funções da avaliação, sendo a diagnóstica, a somativa e a formativa. Vai perceber que cada uma delas tem suas vantagens e limitações e de que forma elas podem ser aplicadas na educação. No capítulo 3, você vai compreender e aplicar diferentes tipos de instrumentos de avaliação, como, por exemplo, as questões objetivas, dissertativas, o portfólio e a autoavaliação. Você vai perceber e analisar como aplicar cada uma destas avaliações em processos de ensino e aprendizagem. No capítulo 4, você vai estudar e entender como ocorrem os processos de avaliação da aprendizagem na educação à distância. Além disso, vai refletir e analisar de que forma as concepções de avaliação da aprendizagem, estudados nos capítulos anteriores, são também aplicados na educação à distância. Neste capítulo, os objetivos são conhecer a história da avaliação da aprendizagem, compreender e analisar os diversos conceitos de avaliação da aprendizagem. Neste capítulo, você vai estudar a avaliação da aprendizagem, sua história e seus diferentes conceitos. Os assuntos discutidos serão essenciais para você compreender os próximos capítulos do caderno de estudos. Sabemos que desde os primórdios da história da avaliação da aprendizagem e durante um período de tempo bastante considerável, a prática da avaliação esteve ligada à ideia de medir ou testar. Isso aconteceu principalmente na década de 40 do século passado, por conta do aperfeiçoamento dos instrumentos de medida em educação, incluindo o grande impulso dado à elaboração e aplicação de testes.
No entanto, essa foi uma abordagem que logo deixou transparecer sua limitação, ou seja, nem todos os aspectos da educação podem ser medidos. Somente a partir da década de 60, novas dimensões para o termo avaliação foram surgindo, e algumas delas motivadas por ocasião da reunião de grupos de estudos nos Estados Unidos, preocupados em elaborar e avaliar novos programas educacionais. Primeiramente, os estudos sobre avaliação deram-se na esfera da avaliação do currículo, para depois se disseminar por outras áreas no campo da avaliação da aprendizagem. Mas o que significa avaliar? Você vai perceber que temos muitos conceitos de avaliação da aprendizagem. No entanto, um deles é bastante significativo. Lucchesi concebe a avaliação como um ato amoroso. O ato amoroso é aquele que acolhe a situação na sua verdade, como ela é. Assim, manifesta-se o ato amoroso consigo mesmo e com os outros. O mandamento "ama o teu próximo como a ti mesmo" implica o ato amoroso que, em primeiro lugar, inclui a si mesmo e, nesta medida, pode incluir os outros. O ato amoroso é um ato que acolhe atos, ações, alegria e dores, como eles são. Acolhe para permitir que cada coisa seja o que é naquele momento. Você estudou, neste capítulo, a história da avaliação da aprendizagem e conheceu as principais características das 4 gerações da avaliação da aprendizagem. Cada uma delas ainda está um pouco viva em nossos sistemas de avaliação. Ao ler os diversos conceitos de avaliação da aprendizagem, você percebeu que não há convergências e unanimidades neste assunto. A avaliação sempre foi e sempre será um assunto polêmico e contraditório em qualquer instituição educacional. Neste capítulo, os objetivos são diferenciar e comparar os tipos de avaliação da aprendizagem, compreender o que é a avaliação diagnóstica, compreender também o que é a avaliação somativa e compreender o que é a avaliação formativa. Neste capítulo, vamos analisar e estabelecer relações entre os diferentes tipos de avaliação: diagnóstica, somativa e formativa. Não vamos estabelecer uma polarização rigorosa entre uma e outra. Cada modalidade tem sua razão de ser e age na realidade social carregada de significados. Embora contrários, se complementam. Portanto, nosso papel é entender os limites e possibilidades de cada modalidade avaliativa, seja no ensino à distância e também na modalidade presencial. Dentro do processo de ensino-aprendizagem, a avaliação desta aprendizagem é um dos momentos mais importantes que o aluno pode ter para aferir o seu conhecimento, o seu andamento e principalmente para entender melhor os conteúdos e analisar aquilo que percorreu a sua trajetória acadêmica. Isso é um processo que permeia desde o ensino básico, fundamental, até o ensino superior, em qualquer das suas instâncias, até um doutorado ou até um momento de formação continuada. Na verdade, o processo de avaliação da aprendizagem, como é entendido no nosso processo de ensino semipresencial, de ensino à distância, ele é formado de 3 etapas fundamentais: a avaliação diagnóstica, a avaliação somativa e a avaliação formativa. A avaliação diagnóstica é o primeiro desses momentos em que o aluno é verificado em qual nível e qual o padrão do seu conhecimento, ou seja, é um nivelamento de conhecimento que o aluno faz para poder entender, para poder verificar aonde ele pode se encaixar melhor dentro do processo de ensino-aprendizagem. A gente tem diferenças, pessoas que vêm com mais ou menos conhecimentos,
alguns específicos em áreas de ciências exatas, ciências sociais, ciências humanas. Então, a avaliação diagnóstica permite verificar em que nível o aluno se encontra naquele momento. Se ele desenvolveu condições maiores dentro das ciências exatas, matemática, aritmética e assim por diante, ou nas ciências humanas, história, antropologia, sociologia, ou nas ciências sociais aplicadas, ou qualquer uma das áreas de conhecimento como nós entendemos. Esse é um momento importante para que o aluno possa encontrar um nivelamento, é a chamada avaliação diagnóstica. A avaliação somativa é aquela avaliação quase clássica, aquele modelo padrão de avaliação que nós temos em qualquer nível de ensino. É aquela que geralmente afere uma nota ou um conceito ao aluno. Verifica o quanto ele aprendeu dentro do processo de ensino-aprendizagem. É um modelo clássico da didática, da pedagogia, que é utilizado tanto no ensino-aprendizagem acadêmico ou de ensino fundamental, médio e superior, mas também nas empresas. As empresas fazem isso com seus entrevistados, com pessoas que querem e fazem postulantes a empregos, ou em qualquer momento da vida nós somos avaliados. A diferença nossa é que na avaliação somativa nós temos um conceito ou uma nota que é dada para o aluno. Ela também tem o objetivo de saber se o aluno está possibilitado a avançar ou ele deve permanecer naquele nível e tentar ali aprender, conseguir construir mais condições de aprendizagem. Já a avaliação formativa é a avaliação que pode ser entendida como avaliação não final, porque a avaliação não termina nunca, mas é uma avaliação que permite com que o aluno, a partir do diagnóstico feito, a partir da avaliação somativa, ele agora possa demonstrar efetivamente o seu nível, o seu grau de ensino. Todos os processos de avaliação são e devem ser discutidos a todo momento. Não existe um método melhor, não existe um método perfeito e não foi encontrado até hoje uma forma que possa demonstrar que o aluno está perfeitamente apto àquilo que ele buscou enquanto caminhada acadêmica. Contudo, a divisão de um processo de ensino-aprendizagem em 3 momentos de avaliação: a avaliação diagnóstica, para verificar como ele veio, como ele chegou; a avaliação somativa, de como ele está caminhando no seu processo de ensino-aprendizagem; e a avaliação formativa, que é uma avaliação ampla, que não é só o conceito, não é só a nota, mas sim é uma avaliação que leva em consideração outros aspectos. É fundamental para que o aluno possa se situar, para que aquele que avalia, seja o professor, seja o tutor, seja quem está ministrando o conteúdo ou mesmo acompanhando a vida regular daquele aluno, possa entender se o aluno agora tem as condições de estabelecer um nível e desse nível passar um outro. Talvez nível não seja o adequado, mas um degrau, para que ele possa galgar degraus dentro do conhecimento humano. Na prática, o propósito da avaliação diagnóstica é medir, antes do processo de ensino, cada deficiência, competência, fraqueza, conhecimentos e habilidades dos alunos. Isso permitirá que o professor oriente seus alunos e ajuste o currículo para suprir cada necessidade individual. Poderíamos, então, resumir, de modo simplista, que diagnosticar significa analisar ou descrever analiticamente um ou mais elementos de algo em questão. A avaliação somativa tem por função básica a classificação dos alunos, sendo realizada ao final de um curso ou unidade de ensino, classificando os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. Às vezes, pode ser realizada em um processo cumulativo, quando um balanço final leva em consideração vários balanços parciais. Ela faz um inventário com o objetivo social de pôr à prova, verificar, portanto, além de informar, situa e classifica. E sua principal função é dar certificado. A avaliação formativa tem a finalidade de proporcionar informações acerca do desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem,
com o fim de que o professor possa ajustá-lo às características das pessoas a que se dirige. Entre suas principais funções estão as de inventariar, harmonizar, tranquilizar, apoiar, orientar e corrigir. É uma avaliação incorporada no ato do ensino e integrada na ação de formação. É uma avaliação que contribui para melhorar a aprendizagem, pois informa o professor sobre o desenvolver da aprendizagem e ao aluno sobre os seus sucessos e fracassos, ou seja, o seu próprio caminhar. É uma modalidade de avaliação fundamentada no diálogo, que possui como objetivo o reajuste constante do processo de ensino. Exige muito envolvimento por parte do professor. Exige-lhe uma disponibilidade de tempo, que vai além do dispensado no momento das aulas, pois entre suas atividades passa a ser necessária a construção de um registro sobre cada aluno e a atualização deste registro sempre que novos dados surgirem. Este capítulo buscou evidenciar a complexidade de ações e estratégias relacionadas à avaliação. Procurou-se deixar claro que é necessário avaliar não só as aprendizagens dos alunos, mas todo o processo de ensino, a realização de metas de planejamento, os programas e projetos estabelecidos pelas escolas ou instituições e pelo próprio sistema. Neste capítulo, os objetivos são identificar diferentes tipos de questões para a avaliação da aprendizagem, compreender as diferenças de questões discursivas, abertas, e objetivas, fechadas, e compreender o que é autoavaliação e o portfólio. Os instrumentos utilizados no processo de avaliação poderão dinamizar e oportunizar maneiras diversificadas de avaliar e de entender as diferenças que existem entre os alunos. A escolha do tipo de avaliação e a forma de elaboração devem favorecer que o aluno desenvolva a aprendizagem significativa. Há diversos tipos de instrumentos avaliativos. Entre os mais conhecidos estão a prova, as questões discursivas, a autoavaliação, o portfólio, a observação e o registro, relatórios, questionários, acompanhamentos, discussões em grupo, estudos de caso, fichas de avaliação de problemas, painel integrado, entre outros. Neste capítulo, vamos discutir os instrumentos mais frequentemente utilizados na educação presencial e muitos deles na educação à distância. As questões discursivas recebem outras denominações, como por exemplo, abertas, descritivas, ensaios, artigos, dissertativas, respostas livres, respostas construídas, entre outras. E ainda inclui os formatos problemas matemáticos, estudos de caso e redações. As questões discursivas permitem ao aluno a livre expressão do pensamento, do raciocínio e a integração de conhecimentos. Tem como referência as habilidades e os conteúdos do programa de ensino. Apresentam uma situação, problema ou um estudo de caso, em que o aluno constrói a resposta com originalidade e expressa ideias organizadas de maneira escrita. As questões fechadas podem também ser chamadas de questões objetivas. Essas questões podem variar de tamanho e formato, como por exemplo, associação, preenchimento de lacunas, proposições múltiplas, ordenação, respostas curtas, verdadeiro ou falso ou múltipla escolha. Neste caso, podem ser de afirmação incompleta, resposta única, interpretação e complementação múltipla. As provas de respostas objetivas buscam a objetividade e não devem ser as únicas e exclusivas fontes de informação para avaliar.
Estes tipos de questões têm por finalidade coletar informações referentes à capacidade de memória e retenção de conceitos e dados. A autoavaliação é um instrumento da avaliação formativa ou diagnóstica, que coloca a responsabilidade no sujeito. Neste tipo de avaliação, o sujeito reflete, toma consciência de suas possibilidades e limites. A autoavaliação não desmerece a figura do educador, pelo contrário, pois é ele que dará subsídios, fornecerá um conjunto diversificado de estratégias para que a autoavaliação aconteça. A autoavaliação é o julgamento que se faz do próprio desempenho, ao contrário da avaliação mútua, que diz respeito ao julgamento realizado apenas pelo professor. O maior interesse da autoavaliação é a tomada de consciência que auxilia os estudantes a conhecer seus pontos fortes e a reconhecer seus pontos fracos, e assim administrar melhor sua própria aprendizagem. Isto demanda certa autonomia por parte dos estudantes. A honestidade não está em questão, pois parte-se do pressuposto que exista franqueza por parte dos avaliados, que são ao mesmo tempo os próprios avaliadores. Muitas vezes é necessário prepará-los para esta postura, explicando-lhes em linhas gerais como funciona a memória e o desenvolvimento intelectual. Você já ouviu falar de portfólio? E de webfólio? Fernando Hernandes define portfólio como um continente de diferentes tipos de documentos, que podem ser anotações pessoais, experiências de aula, trabalhos pontuais, conexões com outros temas fora da escola, representações visuais, entre outros. Para o autor, tais documentos devem proporcionar evidências de conhecimentos que foram sendo construídos, as estratégias utilizadas para aprender e as disposições de quem o elabora para continuar aprendendo. No caderno de estudos, estamos chamando o portfólio de webfólio, pois ele estará disponível em um blog, em um espaço de exposição ou mesmo no fórum de qualquer ambiente virtual de aprendizagem. O webfólio permite que o tutor e o aluno trabalhem de forma cooperativa na avaliação do desenvolvimento das aprendizagens ao longo do processo. As atividades, produções, pesquisas e reflexões realizadas ao longo do curso ou da disciplina dão pistas ao tutor sobre as mudanças na compreensão e os tópicos que necessitam de discussões mais aprofundadas. De acordo com Vilas Boas, o portfólio constitui-se de uma alternativa que permite ao docente, além de estimular os alunos na condução da sua própria aprendizagem, auxiliá-lo no desenvolvimento de habilidades e competências inerentes a profissões que requerem atitude reflexiva em face a situações novas. A conciliação das dimensões avaliativas, técnica e formativa é uma tarefa árdua, que exige a permanente reavaliação do sistema de cada projeto institucional. Os educadores possuem pouco ou nenhum conhecimento sistemático sobre as formulações de questões discursivas ou objetivas. São muitos os critérios que devem ser levados em consideração na preparação de instrumentos avaliativos. Ao se elaborar uma estratégia de avaliação ou uma questão, deve-se saber de maneira controlada e sistemática as habilidades que serão avaliadas, bem como os seus objetivos. Neste capítulo, os objetivos são compreender as diversas formas de avaliar o aluno através de ambientes virtuais de aprendizagem,
discutir a importância da elaboração dos critérios de avaliação e as regras de participação nas atividades colaborativas. E, por fim, avaliar a importância do feedback na educação à distância. Neste capítulo, vamos aprofundar as discussões que vêm sendo realizadas desde o primeiro capítulo dessa disciplina sobre a avaliação da aprendizagem na educação à distância. Veja agora um vídeo que faz um resumo de tudo o que estudamos nesta disciplina. A avaliação é o campo da educação que mais questionamentos traz aos educadores em geral. Como saber se meu aluno está aprendendo? Qual é a melhor forma de realizar uma avaliação? O que interessa ao professor saber sobre a aprendizagem do aluno? São muitas as dúvidas e muitos os possíveis caminhos para respondê-las. Em primeiro lugar, é importante lembrar que as avaliações resultam de objetivos educacionais e são decorrentes ainda de posturas e escolhas metodológicas. Assim, os fins educativos determinam o tipo de avaliação a ser feita, de acordo com o que foi planejado para ser adquirido como conhecimento. Poderão ser adotadas diferentes estratégias para atender cursos com abordagem diversas. As atividades propostas dependerão, por exemplo, do foco dos cursos em questão. Serão focados no conteúdo ou nas interações? Darão prioridades às construções individuais ou às coletivas? O tutor fará um acompanhamento e intervenções constantes, ou caberá ao aluno caminhar de forma mais independente, buscando ele próprio as suas respostas. Seja qual for o tipo de abordagem, é preciso ressaltar o caráter indispensável da avaliação, em todo tipo e percurso educativo. Na avaliação inicial, faz-se um diagnóstico do saber prévio do aluno, isto é, do conjunto de informações relevantes e dos esquemas de conhecimento que o aluno já possui a respeito do conteúdo no momento da aquisição de uma nova aprendizagem. Assim, conhecendo-se as características e a bagagem dos alunos, é possível decidir o tipo de intervenção contingente, ou seja, aquela a ser adotada para atender às necessidades e possibilidades dos alunos. A avaliação final, ou somativa, permite conhecer o nível de aprendizagem alcançada por cada aluno. É possível saber se ele será capaz de abordar com êxito a aprendizagem de outros conteúdos relacionados, ou se poderá exercer determinada função. A avaliação formativa facilita o acompanhamento desse processo através de uma observação sistemática da aprendizagem. Na educação à distância, este acompanhamento é considerado como instrumento diferencial para ajudar na construção da aprendizagem significativa, sendo importante ainda para garantir aos professores segurança no ato de avaliar, já que permite conhecer o caminho percorrido pelo aluno. Procurar identificar o nível de domínio de cada um através de uma prática avaliativa contínua com o objetivo de melhorar a aprendizagem e regular a ação pedagógica. O que é priorizado são os objetivos pretendidos, a função dada a cada instrumento durante o processo, não importando se o recurso em questão é uma resenha de um texto, a participação em fórum, a elaboração de textos individuais e coletivos ou um questionário simples. A definição por um ou outro será feita a partir de diversas variáveis, como, por exemplo, o tipo de conteúdo, o momento do curso, a disponibilidade de tempo e outros aspectos a serem observados. É importante observar que a avaliação é um valioso instrumento para oferecer aos profissionais envolvidos o retorno necessário para verificar o próprio curso, sua estrutura metodológica, suas atividades, permitindo uma reestruturação quando necessário. Um dos desafios na educação online é articular os inúmeros recursos da tecnologia e ressignificar as metodologias de ensino e de avaliação, que efetivamente possibilitem mudanças de ordem qualitativa. A avaliação deve ser centrada no pensamento criativo, reflexivo, dialógico e crítico do aluno, em vez de buscar obsessivamente a padronização de condutas e respostas prontas, fechadas e memorizadas. Acreditamos que uma das possibilidades mais apropriadas e efetivas de avaliação da aprendizagem em cursos à distância sejam as ferramentas que possibilitam a interação, a troca,
a reflexão e as discussões colaborativas entre todos os alunos e professores. Para Palloff e Prati, a aprendizagem colaborativa pode ser favorecida a partir da criação de redes de aprendizagem, nas quais os alunos possam compartilhar suas ideias por meio de correio eletrônico, listas de discussão, chats, fórum, blogs e outros. As redes de aprendizagem, e mais especificamente o fórum de discussão, oferece aos estudantes e aos professores uma grande oportunidade para a troca de ideias, intercâmbios de informações e oportunidade de aprendizagem colaborativa. Nos momentos de participação nos fóruns, o professor pode perceber se os alunos estão compreendendo os conceitos que considera importantes e localizar dificuldades, orientando para que elas sejam superadas por meio de intervenções, questionamentos e complementando informações e buscando novos caminhos para que levem à aprendizagem. A aprendizagem em grupo e colaborativa depende da participação ativa e responsável de todos, já que todos estão sendo corresponsáveis pela aprendizagem dos integrantes daquela determinada comunidade virtual. O aluno é responsável pela sua aprendizagem e, ao mesmo tempo, pela aprendizagem de todos. Como ele vai compartilhar o texto e suas reflexões com todos e para que todos tenham acesso, cabe a ele a observação ainda mais detalhada sobre a qualidade do que está sendo disponibilizado. De todas as atividades colaborativas ou não colaborativas que estudamos nessa disciplina, o chat é a única que vamos conhecer que tem características síncronas. Os pontos positivos do chat são as possibilidades de desenvolver a habilidade da escrita na expressão de ideias coerentes e a interação que permite a troca de informação e a construção de uma conclusão coletiva. Como pontos negativos do chat, podemos citar a necessidade de conexão no mesmo tempo, ou seja, síncrono, as mensagens recebidas simultaneamente, dificultando a leitura e o encadeamento das ideias e reflexões, e os problemas de conexão à internet e as mensagens fora do contexto. Depois de estudarmos os vários tipos de avaliação e as várias possibilidades de atividades, chegou o momento de conhecer a importância do feedback ou retroalimentação na educação à distância. A função dele é a reorientação em processo, a fim de melhorar, progredir e aperfeiçoar o ensino e a aprendizagem. A falta de feedback gera incerteza, aumenta o sentimento de inadequação e distancia o aluno dos objetivos propostos, podendo levá-lo a interpretar seus comportamentos de maneira totalmente inapropriada e a desenvolver uma falsa confiança ou medo exagerado do erro. Veja uma imagem bastante representativa sobre os tipos de feedback. Vamos comentar um pouco a figura que aparece na tela. Agora vamos nos ocupar primeiro do feedback positivo. A função deste feedback é reforçar um comportamento que desejamos que se repita. Este feedback poderá ocorrer quando o aluno realizar uma boa avaliação, um excelente comentário ou uma saída para um problema. Já o feedback corretivo tem como função modificar algum comportamento. No entanto, ele deve ser sutil e não ofensivo. Na EAD, este tipo de feedback pode ocorrer quando o aluno precisa modificar algum detalhe em suas atividades ou suas posturas praticadas no ambiente virtual. O objetivo é comunicar para melhorar e não para punir. Vamos tratar agora do feedback insignificante. Este tipo de feedback é vago ou genérico e a pessoa que o recebe não tem certeza do seu propósito. Na EAD, este tipo de feedback poderá ocorrer quando os comentários do professor para uma atividade de um aluno for, por exemplo,
José, sua atividade está correta. Parabéns! No entanto, a nota fornecida ao aluno é 9. Neste caso, o aluno não saberá o que está correto, se é o feedback ou a nota. Em relação ao feedback ofensivo, como o próprio nome sugere, não há como aproveitá-lo quando falamos de educação ou de qualquer outra área do conhecimento. Enfim, caros alunos, chegamos ao fim desta videoaula. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Caso haja dúvidas, conversem com o tutor de sua turma. Recorram às referências indicadas para aprofundar cada um dos tópicos estudados e realizem as atividades de estudo. Lembre que você é o autor principal desta jornada e que a sua aprendizagem efetiva depende, acima de tudo, de você. Abraços e sucesso! Tchau!